Boa noite, meus queridos. Que bom estarmos de novo reunidos aqui nessa casa, Seara Fraterna, para que possamos, mais uma vez, juntos, ainda que virtualmente, fazermos um estudo, aprendermos um pouquinho mais sobre essa doutrina que tanto nos faz bem, que tanto nos ensina, que tantos caminhos nos mostram para seguirmos adiante. Eu vou fazer a leitura da página de hoje do livro Minutos com Chico Xavier, do José Carlos de Luca. Preserve-se. Diante dos próprios conflitos, não tente beber ou dopar-se buscando fugir da própria mente, porque de toda ausência indébita você voltará aos estragos ou necessidades que haja criado no mundo íntimo a fim de saná-los. André Luiz. Não raro, diante das pressões emocionais que sentimos por decorrência dos problemas que nos perturbam a paz, procuramos alívio na bebida alcoólica ou nas drogas. André Luiz, médico espiritual, afirma que essa fuga é capaz de gerar maiores estragos em nossa jornada, que seremos obrigados a sanar a peso de maiores sofrimentos. É preciso pensar na relação custo-benefício. O aparente benefício que o álcool e a droga oferecem, anestesiando por alguns minutos a nossa mente triste e aflita, não compensam os graves malefícios físicos e espirituais que acarretam. Sempre voltaremos com maior soma de perturbação depois que cessarem os efeitos químicos da bebida e dos entorpecentes. Além do mais, muito frequentemente, a pessoa drogada ou alcoolizada faz coisas que em sã consciência jamais realizaria, arrependendo-se amargamente de seus desatinos e às vezes pelo resto da sua vida. Melhor será buscarmos alívios em fontes seguras. A oração acalma o coração, aserena a mente, produz benefícios físicos, pois relaxa as tensões e ainda nos possibilita a inspiração divina para a superação de nossas dores. A leitura de obras de elevado cunho espiritual abre as janelas da mente e abastece o espírito de ideias renovadoras, alterando-se o psiquismo para melhor. O trabalho de auxílio ao próximo nos liga às correntes divinas do amor, de onde vamos aurir as energias necessárias ao equacionamento de nossas dificuldades. Recordemos o convite de Jesus: venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Encontraremos Jesus na oração, na meditação das verdades divinas e no trabalho de amor ao próximo. Se tudo isso fizermos, seremos levados pelo Mestre ao céu da serenidade e já não mais precisaremos nos afundar no inferno das drogas e do álcool. Mais uma vez, essa página foi tirada do livro Minutos com Chico Xavier, de José Carlos de Luca. E agora vamos aproveitar para elevarmos os nossos pensamentos, enchendo os nossos corações de paz e alegria e agradecendo a oportunidade de estarmos aqui nesse momento, nesse banquete espiritual, recebendo e buscando equilíbrio, alegria e amor como fonte para a nossa existência. Que o estudo de hoje possa nos ampliar os nossos horizontes de conhecimentos e que possa nos nortear para que façamos boas escolhas na nossa vida. Se conosco, mestre querido, amigos espirituais, e envolva o nosso orador de hoje. Se conosco, agora e sempre. Graças a Deus. Vamos então agora receber o nosso querido Guaraci Silveira, que vai falar sobre o tema sobre Carnaval na visão espírita. É contigo, Guaraci. Prezados irmãos, prezadas irmãs do Centro Espírita Seara Fraterna, o meu abraço a todos vocês, essa casa que eu tenho como minha também, por tanto tempo, por tanta história. Nós estamos vivendo o Carnaval.
é uma festa popular, cultural, de grande aceitação no Brasil. Tudo isso precisa ser analisado. O Brasil é um país alegre, festivo, claro, de sol aberto, que convida a todos para uma expressão um pouco mais efusiva para celebrar a vida. E é claro que o carnaval, que é essa festa onde todos vão para a rua para dançar, para cantar, teve aqui no Brasil esse ponto de referência. Então, sendo uma festa popular e sendo um momento de descontração, nós temos duas análises a fazer. A primeira é que ninguém pode interferir definitivamente no desejo do outro, no comportamento do outro e naquilo que o outro busca enquanto alegria. E outra reflexão é vermos como é que na espiritualidade, ou pelo olhar da espiritualidade, como é que é visto essas manifestações tão efusivas como a do carnaval. O Espírito Bezerra de Menezes, no seu livro Nas Fronteiras da Loucura, ele vai comentar sobre essa relação do carnaval e a espiritualidade. Disse ele que ali nas imediações das maiores aglomerações do carnaval, criaram hospitais de campanha para atender aqueles espíritos desequilibrados do mundo espiritual que também acorrem a essas festividades. E ali ele vai narrando, vai comentando toda aquela problemática da bebida, da droga, do sexo sem o menor compromisso, daquela situação de quase nudez das pessoas. Então ele vai comentando como que aquilo funciona na espiritualidade. E é bom que a gente saiba disso. Vejam vocês que nós vivemos num mundo de frequências. Nós vivemos num mar de ondas, como nos diz a espiritualidade. Ou seja, então tudo que fizermos, estaremos em busca de sintonias com essas ondas que existem. Então, se eu busco uma sintonia mais elevada, as minhas ondas serão melhores. Agora, se eu busco uma sintonia mais ligada aos princípios primitivos da existência, é provável que as minhas ondas também sejam completamente casadas com as ondas primitivas. Então é preciso fazer um trabalho antropológico aí. Vejam vocês, nós estamos no homem há mais ou menos 7 milhões de anos aqui nesse planeta. Não estamos contando outras vindas de exilados de outros planetas, mas vamos dizer só aqui nesse planeta. 7 milhões de anos. E nós tivemos a nossa fase anterior de justaposição da razão com o meio. Foi dialogando com a natureza que nós chegamos à condição de sermos hoje seres pensantes que raciocinam, que escolhem. Então, se já chegamos a esse ponto, é preciso pensar o caminho percorrido. Naquele passado onde nós nos juntávamos para nos protegermos quase que agarrados uns aos outros, como nós estudamos, se já vencemos aquelas etapas iniciais, como diz Herculano Pires, da etapa agrícola, da etapa primitiva, da etapa tribal, se nós já vencemos aquilo tudo, já chegamos hoje ao nível de uma cidadania, de uma sociedade cidadã, que busca regimes políticos que melhor atendam aos seus anseios,
Então nós já fizemos uma evolução. E toda manifestação, então, que nos remonta àquele passado histórico pode não estar mais coadunando com a natureza de hoje que o homem se estabelece nela. Então é como se eu fosse lá atrás para viver coisas lá de trás, enquanto eu já tenho mais conhecimentos aqui nesse presente. E é isso que precisa ser observado, que precisa ser notado, que precisa ser colocado em evidência para os nossos estudos. Tem um livro chamado Entre o Céu e a Terra, no qual se conta o que acontece naqueles momentos festivos em que espíritos desencarnados vão atrás também de trios elétricos. E o autor ainda brinca dizendo: atrás do trio elétrico também vai quem já morreu. Então é uma comunhão de espíritos afins. Nós não estamos aqui definitivamente julgando ninguém, mas é preciso saber como está a sociedade hoje e quais são os avanços que essa sociedade precisa realizar. Então, se estamos vivendo um momento de ascensão espiritual, um planeta de transição para um mundo de regeneração, precisamos reconsiderar tudo aquilo que nós adotamos até aqui como medidas comportamentais. O espírito hoje, aqui na Terra, ele clama por algo superior. Isso é natural. Faz parte da evolução espiritual de cada um. Esse clamor pelo espiritual. Esse clamor pela felicidade contínua, permanente, que, como nos diz o Livro dos Espíritos, ainda não é possível aqui na Terra. Então aqui nós temos momentos felizes, momentos alegres. E o que é a alegria? A alegria é um estado de consciência em que, numa plenitude qualquer, eu me sinta extremamente confortável e gratificado. Isso seria alegria. Mas como nós não temos a base da alegria, que é a felicidade, ainda não é possível aqui na Terra, então vivemos momentos felizes e momentos alegres, que se alternam em momentos infelizes e momentos tristes. E essa busca, então, do que seja uma condição que nos leve à alegria, ela deve estar solidificada exatamente aí, na base da felicidade. E o que eu estabeleço como felicidade? Eu estabeleço que a felicidade seria algo que me mantenha no nível qualquer de adormecimento consciencial. Porque há pessoas, como diz André Luiz, que ainda não acordaram para a vida, que vivem dormindo e que vivem aí nesse estado de marasmo de consciência. E às vezes a pessoa se sente muito feliz com aquilo. Uma felicidade pautada para aqueles níveis inferiores de consciência. Ora, é preciso então estabelecer em nós outros níveis de consciência para que possamos participar dessa estrutura chamada vida. Toda manhã, quando o sol se levanta a leste e nós vemos os seus raios espraiando pelo mundo, pelo plano físico, nós sentimos algo diferente. E observamos o seguinte, que nunca se repete, cada manhã é própria de cada manhã. Porque cada manhã traz as histórias daquela manhã que se desenrolarão nas histórias de cada minuto e de cada hora do dia. Então nós vivemos no contínuo movimento de ascensão espiritual. Por isso a vida é assim. Agora, se eu permaneço naqueles pontos anteriores, o sol se levanta e eu fico lá atrás, dormindo, parado,
fazendo coisas muito simples, muito triviais, com pensamentos descontínuos no sentido de algo superior. Então eu penso aqui, penso ali, vou pensando, 95 mil pensamentos por dia passam por mim e eu não estabeleço nenhum critério de crescimento espiritual por eles. E os pensamentos, eles geram formas, eles geram energias, eles são energias que geram frequências. Eu vou vivendo então dessa maneira, como se eu não acordasse naquela manhã linda de sol, como se eu permanecesse adormecido e funcionando de forma adormecida. Então qualquer coisa para mim tá bom. Qualquer coisa me faz rir, qualquer piada me alegra, qualquer situação assim um pouco diferenciado, no sentido sempre da sensualidade, me agrada muito. Mas onde fica a minha estrutura espiritual? Onde fica a minha soberania espiritual? Nasci, fui criado por Deus para crescer para Deus. Então eu tenho que estabelecer com Deus um paralelo tal que a cada momento que eu viva, eu possa vivê-lo trazendo para mim e para quem estiver ao meu derredor algo que nos leve a Deus. As canções do carnaval são maravilhosas. Verdadeiros gênios da música compõem aqueles enredos. Outros gênios da dramaturgia, outros gênios da estética compõem todo aquele assunto que está se tratando dentro de um desfile daquele. Majestoso, único no planeta. Contudo, qual é a apresentação? Então, a essência é maravilhosa. Nós vamos falar desse tema. E fala-se com muita propriedade, porque são seres geniais que fazem isso. Seres extraordinários, de um conhecimento magnífico em termos de ritmo, em termos de composição, em termos de montagem da estrutura de apresentação daqueles desfiles que ficam marcados na história de quem ali está presente. Essa é a apresentação. A essência é maravilhosa, sem dúvida. Agora, a apresentação é que é o problema. Porque por ser uma festa de muita liberdade, como dizem, as pessoas às vezes excedem, ou quase sempre excedem, naquela apresentação. Então, naqueles momentos, quase sempre se esquece da sua filiação a Deus. Quase sempre se esquece do seu compromisso reencarnatório, que é de se elevar para um futuro melhor. Quase sempre se esquece que vai ter uma amanhã. E que eu tenho que acordar naquele amanhã de uma maneira plena. E quase sempre não é assim. Então é uma festa maravilhosa, não tenhamos dúvidas disso. O Brasil é mestre em fazer esse tipo de trabalho, que atrai turistas do mundo todo, que atrai olhares os mais extasiados possíveis. Mas a apresentação é que é o problema. Porque não há o cuidado com aquele campo do extremo cuidado consigo mesmo. Então, torna-se uma festa de essência bonita, mas de apresentação um tanto perigosa. E todos que entram naquela faixa também entram naquele conjunto, naquele ritmo, porque afinal de contas ali é um mar de ondas, e se eu entro naquele mar de ondas, eu estou me predispondo às consequências daquelas ondas. Então esse estudo sobre frequências, sobre ondas, sobre status mental, meu status de pensamento, deve ser buscado por todos nós, para que as nossas escolhas realmente se traduzam em escolhas responsáveis.
Porque, como diz Bezerra de Menezes, liberdade tem que ser com responsabilidade. Em todos os momentos que eu busco a liberdade, e isso é importante, porque Deus nos criou assim. Deus nos criou plenamente livres, tanto que nos deu o livre-arbítrio. Mas, ao mesmo tempo, Ele criou limites para esse livre-arbítrio. E tem o caminho do meio, que é o caminho da lei que Ele estabeleceu, e tem os caminhos que nós buscamos, que são laterais ao caminho do meio, são marginais ao caminho do meio. E quase todos nós sentimos um gostinho extra de buscar esses caminhos marginais. Como diz a Bíblia, naquela famosa lenda de Adão e Eva, você pode comer todo o fruto da árvore da vida, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque senão a serpente te pega. E o que é isso? O fruto da árvore da vida é o caminho do meio, já estabelecido por civilizações antigas que estudavam isso plenamente, ou principalmente a civilização hindu, que deixou isso muito aberto e deixa muito aberto para os nossos conhecimentos, que eles chamam de Dharma. E os caminhos marginais eles chamam de Karma, que é onde vão gerar consequências que não são interessantes. E ali naquele caminho marginal existe um limite chamado determinismo. Então eu posso exercer o meu livre-arbítrio à vontade, sabendo que tem um limite de exercício do livre-arbítrio. Todas as vezes que eu ultrapassar aquele limite, eu estarei sendo chamado de volta para o caminho do meio. E esse chamamento, às vezes, não é assim tão como eu gostaria que fosse, numa plenitude de felicidade. Às vezes, esse chamamento é um chamamento pela enfermidade, pela dor, pelas decepções, enfim, pelas desilusões. Ora, se eu sei disso, qual é a melhor forma de agir? Buscar sempre o caminho do meio, que é o caminho do equilíbrio. Tudo que eu fizer, que eu faça com equilíbrio. O Mestre Jesus nos disse: vós sois o sal da terra. Se o sal for demais, fica impossível, fica salgado. Se for de menos, fica sonso, não é bom. Então tem que ser no meio. E agora, qual é o caminho do meio? Qual que é o tempero ideal? O de cada um. Cada um tem a sua história espiritual, cada um tem a sua estrutura espiritual, sua estrutura psíquica. Então, cada um tem o estabelecimento do seu sal da terra. Porque depois do sal da terra vem a luz do mundo. Mas é preciso antes ser o sal da terra, para depois ser a luz do mundo. Percebem? Então, este é o que nós entendemos como recursos para o nosso crescimento espiritual, para nossos avanços no campo da espiritualidade. Dentro do espaço-tempo, tudo funciona em ciclos. Então há ciclo para tudo, como no livro Eclesiastes, há tempo para tudo. Debaixo do sol, do céu e sobre a terra, há tempo para tudo. Tempo para plantar, tempo para colher, tempo para chorar, tempo para sorrir, tempo para construir, tempo para destruir. Então é tudo cíclico. O que se nota hoje, o que a espiritualidade nos diz, é que o ciclo de provas e expiações está terminando. Estamos na transição para o ciclo da regeneração. Ora, se estamos sendo informados de algum tempo, e olha que esta informação vem de muito longe, que haveria um tempo na Terra
em que viveríamos a grande deflagração, é o que nós estamos vivendo hoje. Para depois, enfim, surgir um novo ciclo, que é o ciclo do ajuste, o ciclo da busca do homem pela sua essência divina, a busca do homem por Deus. Então nós estamos vivenciando este período de transição. E aí, todos estarão aptos para este novo ciclo? Provavelmente não. Pelo menos por enquanto. Todos chegarão sim, mas por enquanto talvez não. Então, por isso o processo de seleção. Aquele processo em que aqueles que já estão prontos, preparados para um novo ciclo de ajustes, o ciclo do tempero da terra, o ciclo da luz do mundo, permanecerão por aqui, trabalhando, crescendo, construindo uma nova sociedade, construindo um novo mundo. Aqueles outros que ainda não conseguem ser esse equilíbrio, que ainda estão oscilando entre o bem e o mal, muitas vezes mais fixos no mal do que no bem, esses terão outras experiências em outros mundos para acostumarem com as leis de Deus. O universo é único e solidário, único no sentido de nos acolher enquanto espíritos em evolução. Não é o único universo, mas ele é único no sentido de nos acolher para a nossa evolução. Então ele é solidário. É como se eu mudasse de uma região para outra região, mas dentro da mesma cidade, dentro do mesmo estado, para aprender, para ir para uma escola diferente, para aprender, para me justapor às leis de Deus e depois retornar para dar cumprimento à minha vida e à minha cultura terrena. Isso é o que nós aprendemos com a espiritualidade. Agora imagina, tudo isso passa pelo nosso comportamento, pelas nossas escolhas. O que eu pretendo para mim? O que eu busco para mim? Eu ainda busco as formas aviltantes dos ciclos de repetições viciosas? Ou eu busco algo mais elegante, mais estético, mais ético e mais moral? Então esta é a grande pergunta, esta é a grande forma, a grande encruzilhada como nós nos encontramos hoje. De um lado, um caminho aberto, vasto, aparentemente florido, aparentemente asfaltado, com toda a beleza que eu posso imaginar dentro dos meus sonhos primaveris. E do outro, um caminho estreito, cheio de pedras, às vezes a vegetação não é lá muito bonita, mas é o que me chama. Como Jesus disse, deixai o caminho largo, porque é o caminho das perdições. Busca o caminho estreito, porque é o caminho da redenção. Por que ele é o caminho da redenção? Porque enquanto eu estiver caminhando nele, eu terei que ser atento a cada passo que eu der. Porque no próximo passo eu posso pisar num espinho, eu posso pisar numa pedra, eu posso pisar num buraco e me afundar nele. Então eu tenho que estar atento. É um caminhar atento, consciente. Enquanto que o outro caminho, não, eu vou brincando, porque eu não vejo perigos. Aliás, o perigo que existe nem faz mal para mim, porque eu estou tão adormecido na minha vida, e tão efusivo, e tão festivo, que para mim pouco importa. Então este é o momento. Um momento final da nossa reflexão, se nós queremos realmente continuar com Jesus. Allan Kardec nos deixou um trabalho de plena conscientização da humanidade. Quando estudamos a doutrina espírita, vemos nela todo um apogeu que acontecerá no mundo. Tudo o que o mundo no futuro vai viver está contido na doutrina espírita, em seus pilares, em seus fundamentos. Ao chegar na doutrina espírita, geralmente pela dor,
Nós recebemos aquela terapêutica toda do acolhimento, da cura, da instrução. Nós recebemos tudo isso. E quando chegamos, então, no campo da instrução, é que nós vamos perceber o que causou em nós a decepção com a qual nós chegamos à doutrina. Felizes aqueles que chegam pelo amor, mas nem todos são assim. Então a doutrina o que é? Hoje é um posto de acolhimento daquele viajante cansado, daquele viajante desiludido com as festividades infantis do mundo e querendo coisas melhores, querendo uma festividade maior com a espiritualidade superior. Então este é o momento da nossa reflexão. A estrutura dessa festa tão famosa, ela passa dos gênios criadores para as apresentações, nem sempre com respeito a si e com respeito àquilo que Deus propõe para os seus filhos. Somos essências divinas e não objetos dos sujeitos. Somos sujeitos dos objetos. E o objeto para nós nunca pode ser um ser humano. Porque o ser humano também é sujeito do objeto. Percebe? Então, onde há a possibilidade do desrespeito ao próximo, da brincadeira com o próximo, da ilusão ao próximo, não está dentro da lei master de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Qual será o tempo em que essa humanidade vai pensar assim? Qual será esse tempo? O tempo da regeneração. Não será amanhã, depois, talvez nem no final desse século, talvez nem no outro, mas vai chegar um tempo em que a humanidade vai começar a perceber isso. Que quando eu toco no outro, quando eu olho para o outro, eu vejo nele o reflexo de Deus. Agora, enquanto eu achar que o outro é meu motivo de gozos pueris, passageiros, efêmeros, eu estarei longe dessa estrutura criada por Deus para os seus filhos. João Evangelista diz assim: se você diz que ama a Deus e aborrece o seu irmão, então você é um mentiroso. Porque assim como Deus está em você, Ele também está no seu irmão. Então, quando eu olho para o outro é o meu irmão, filho do meu pai. Está distante esse entendimento? Pode ser que sim. Mas digo que ele acontecerá no mundo para aqueles que desejarem. Os que não desejarem terão que fazer recapitulações, muitas vezes dolorosas, isoladas, solitários. Isso não é bom. Isso não traz felicidade, isso não traz alegria. Então é preciso ver as situações, seja ela qual for, não só do carnaval, mas qualquer outra situação que vivermos. Precisamos de medir antes as consequências psíquicas, morais, físicas e estruturais que podem nos ocorrer. Joana de Ângeles nos diz assim: meça antes as consequências das suas escolhas, porque elas virão fatalmente. Então não é só o carnaval, qualquer outra atividade que eu me empenhe nela,
da criminalidade, da sensualidade avultada, de toda aquela estrutura da corrupção, de tudo aquilo que seja um sistema negativo, que eu aceite para mim, eu tenho que medir antes as consequências, porque como filho de Deus, habitante do universo, filho de Deus, habitante nessa estrutura esplêndida chamada universo, eu tenho que dar conta da minha administração, como Jesus conta na parábola do administrador infiel, escrito em Lucas. É tempo dessa reflexão, é tempo dessa busca antecipada das consequências das minhas escolhas. O que eu estou escolhendo para mim? O que você escolhe para você? Qual é o motivo da sua felicidade? Qual é o motivo da sua alegria? Esse motivo está estabelecido no Evangelho de Jesus? Está dentro do contexto do amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? Se estiver contido, meu irmão, minha irmã, vá em frente, porque você está no caminho do meio. Agora, se você tem dúvida, se isso está dentro do Evangelho de Jesus, é melhor você refletir. É melhor você buscar uma orientação, é melhor você fazer uma análise prévia de você mesmo. Uma encarnação passa muito rápido. 80, 90 anos, que é um tempo bem avançado na reencarnação, ela diz pouco, ela diz muito pouco em termos de possibilidades de realizações. Então é preciso saber realizar bem, porque se passa tão rápido, quando chegar lá no final da encarnação, eu posso olhar para trás e dizer, nossa, eu fiz tudo aquilo que o Mestre Jesus nos aconselhou. Tudo aquilo que eu estudo na doutrina espírita, tudo aquilo que eu estudo em termos de uma percepção lógica da vida. Porque não basta os outros dizerem, é preciso a percepção pessoal. Como eu percebo a vida? Na minha percepção ou nas minhas percepções, eu busco sempre a lógica das coisas. Isso é lógico? Por que é lógico? Porque isso encaixa em quê? É este o grande desafio do homem da atualidade. Buscar os encaixes lógicos das suas escolhas. Porque somente assim ele vai conseguir entender-se com as leis de Deus. Então as leis de Deus são únicas, mas cada uma percebe por um ângulo. É esta diversidade que faz o encantamento de viver. A minha percepção é diferente da sua, que é diferente do outro e do outro mais. Mas juntos nós montamos um campo extraordinário de percepções das leis do nosso Pai. E quando entendemos assim, nós vamos caminhando com mais soberania, deixando para trás aquilo que foi bom naquela época, assim como a criança que usa flauta, mamadeira, chupeta na sua fase infantil, na sua fase de bebê. Mas à medida que ele vai crescendo, aquilo vai ficando para trás. E seria muito estranho um adulto sair com fraldas, mamadeira e chupeta. De vez em quando a gente vê umas imagens assim, não vê? E onde? Exatamente na busca daquele passado. Na tentativa de viver o que já foi. Então o que é o mal? O mal é o bem com validade vencida. O bem que foi bem numa época, agora já não é mais. Você não tomaria não comeria nenhum alimento com validade vencida. Porque você tem que se preservar. Preservar a tua saúde. Assim também. Há momentos que temos que refletir naquilo que já foi vencido, que a validade já não existe mais, e buscarmos outros valores, outras possibilidades, outras estruturas.
Então, minha gente, é bom refletir sobre tudo isso. É bom fazer uma análise. É bom entender a dinâmica esplêndida da vida e onde eu me constituo nessa dinâmica, onde eu estou nessa dinâmica. Isso é extraordinário. Significa madureza espiritual. Então eu não condeno nada, não condeno ninguém, mas eu busco para mim aquilo que o Mestre Senhor me diz. Vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. No primeiro momento, Jesus acolheu, amparou, curou e instruiu. Que eu possa ser assim. Acolhedor, amparador, curador e instrutor. E aí eu estarei cumprindo com a minha missão nesta encarnação e em tantas outras. Pensemos assim, minha gente, e você pode pensar diferente, porque o direito é seu. Mas a estrutura espiritual pertence a todos nós, porque somos filhos da mesma essência. Muito obrigado por você estar conosco. Muito obrigado por estarmos juntos. Muito obrigado, Seara Fraterna, que está bem aqui dentro do meu coração. Muito obrigado a todos vocês que estão agora nos vendo, nos assistindo, e que possamos juntos caminhar para um futuro de luz. Que Jesus possa nos proteger, que Jesus possa nos amparar sempre. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus.